Seja muito bem-vindo aos Embaixadores de Cristo. É aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida. E o melhor, direto da Palavra de Deus. Eu sou o Axel e hoje a gente vai falar de algo muito relevante para a nossa vida, porque a gente vai falar sobre o chamado do Senhor, sobre essa nação, sobre essa geração. E como base para essa mensagem, eu quero compartilhar com vocês Isaías capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Para contextualizar um pouco, para você entender o que eu vou ler agora, aqui é Isaías contando, quando foi chamado por Deus, tá? Então vamos lá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Em cima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira estava cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins veio até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluia, gente. A gente leu do versículo 1 ao 8, tá bom? O que eu quero passar para você através dessa mensagem é que para muitos de nós o chamado veio, assim como veio para Isaías, de repente. E se você continuar lendo aqui a partir do versículo 9, você vai ver que Deus está levantando Isaías para ministrar para um povo que não vai ouvir, que não vai entender o que ele está falando. Mas até que não haja mais ninguém naquele país, pois Deus vai derrubar aquela nação. E o que nós precisamos entender é que a nossa nação, que a nossa geração não está em um momento diferente desse aqui de Isaías. Da mesma forma que nós estamos vivendo em uma geração onde as responsabilidades estão se transferindo de pai para filho, de avô para neto, nós precisamos entender que Deus está nos levantando diante de uma nação que está em ruínas. Nós precisamos nos posicionar assim como Isaías se posicionou nesse capítulo. Pois se a gente ler com atenção, no versículo 5, Isaías grita diante da presença de Deus. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Não parece diferente do que estamos vivendo hoje. Muitos de nós estamos sentados no banco das igrejas achando que Deus não vai nos chamar, porque nós achamos que o nosso pecado ele não vai ser redimido, porque achamos que aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos não tem perdão. Ei, Isaías viu Deus, viu o Senhor dos exércitos, mesmo tendo lábios impuros, mesmo vivendo em meio a um povo de lábios impuros. Ou seja, mesmo ele estando em pecado, o Senhor o chamou.
Não pense você que o seu pecado ele vai ser o suficiente para esconder você de Deus. Não pense você que essa responsabilidade que você precisa assumir não vai vir diante de você só porque você está vivendo em meio às pessoas de lábios impuros, de atitudes impuras, de ações impuras. Eu quero nesse dia trazer aos seus olhos, aos seus ouvidos, que sobre você existe uma responsabilidade de conduzir toda uma nação. Nós precisamos fazer como Isaías. Nós precisamos bater no peito e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Pois nós vivemos em uma nação impura, de ações impuras, de lábios impuros, de atitudes, de relacionamentos impuros. E é necessário que nós nos posicionemos nesse lugar. É necessário que nós ouvimos o chamado do Senhor e atendemos. É necessário que mesmo quando estivermos diante da presença de Deus, independente do nosso estado, se é um estado que estamos tristes, se é um estado que estamos em pecado, independente, nós precisamos dizer: Senhor, eu sou um pecador, mas eu sei que o Senhor pode me purificar. Você é um instrumento nas mãos de Deus e Ele quer te usar sobre essa nação. E sabe o que acontece hoje? Hoje estamos vendo muitos instrumentos de Deus pendurados na parede como um enfeite. Deixa eu contextualizar isso melhor para você. Imagina um violão pendurado na parede, ele é um enfeite. Um violão na mão de uma criança, ele se torna um brinquedo. Um violão na mão de quem não sabe tocar, ele se torna inútil. Mas um violão na mão de quem criou, na mão de quem o confeccionou, selecionou a madeira, selecionou as cordas, colocou a atenção certa em cada uma delas. Um violão na mão de quem sabe afinar e de quem principalmente sabe tocar. Ele se torna um instrumento poderoso sobre essa nação. Ei, você é um instrumento de Deus sobre essa nação. Nós somos como Isaías, pessoas comuns, com hábitos impuros. A nossa carne, ela sempre vai tender ao pecado, sempre, sempre. Mas a partir do momento que nós entendemos que Deus nos alcançou e que Ele tem um chamado para a nossa vida, é necessário que nós nos rendemos e falamos: Senhor, eu sou um pecador, eu sou falho. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas estou aqui diante da tua presença. Eu sei que o Senhor pode me purificar, eu sei que o Senhor pode me lavar, eu sei que o Senhor pode tirar de mim todo esse pecado. Eu sei, Senhor, que as suas mãos sobre mim é real, pois eu posso sentir o arder da tua presença em meu coração. E eu sei, Senhor, que independente da minha situação financeira, independente do meu estado civil, independente do meu estado emocional, o Senhor pode me capacitar. Então, Deus, eis-me aqui, envia-me sobre essa nação. É isso que nós temos que falar, é isso que nós temos que dizer. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para que Ele possa nos enviar para curar essa nação pecaminosa. Para fazer assim como Isaías, ministrar sobre aquela nação. É necessário que demos um passo para trás e começamos a deixar de viver no mundo para começar a viver em Deus. É necessário que deixemos de olhar para os lados e começar a olhar para cima. Porque a nossa relação, o nosso propósito, o nosso relacionamento com Deus, ele é parecido com um jogo de dama. Para que Deus faça algo na sua vida, é necessário que você faça aquilo que Ele já pediu para você fazer. Deus não vai dar um segundo passo, Deus não vai fazer uma segunda jogada no seu tabuleiro se você não fizer a sua. Ele já te deu uma promessa, Ele já te deu um caminho, Ele já te deu uma oportunidade e é necessário que você faça isso primeiro, antes que Ele faça a segunda etapa.
Deus não vai te entregar algo novo se você não fizer aquilo que Ele já pediu para que você fizesse. Nós precisamos deixar de viver segundo a nossa vontade e começar a viver segundo a vontade de Deus, pois essa nação precisa mais de pessoas obedecendo à vontade do Senhor do que pessoas obedecendo à própria vontade. O que nós precisamos é de homens, mulheres, jovens que vão entregar para essa nação a verdadeira palavra do Senhor, que vai entregar para essa nação aquela palavra que vai confrontar e que vai revelar aos olhos da nação aquilo que é necessário ser feito, que vai mostrar para a nação que existe sim um lugar onde eles vão queimar eternamente, e existe um lugar onde eles vão viver eternamente com a presença de Jesus, com a presença de Deus. Nós precisamos levantar pessoas que vão dizer a verdade sobre Jesus e que vai de fato derramar sobre essa nação o amor verdadeiro de Jesus. E você precisa se apresentar diante de Deus para que Ele purifique os seus lábios, para que Ele purifique os seus hábitos e te envie perante essa nação. Ele quer te usar. Você é um instrumento nas mãos dele. E ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ei, você é um ungido do Senhor. E ai daquele que tocar em você. Se posicione. Se apresente a Deus. Peça para Ele te enviar diante dessa nação. Peça a Ele para te capacitar e mostrar qual é o seu propósito neste lugar. Ele quer te usar. Ele está ansioso para te usar. Mas para isso acontecer, você precisa se apresentar. Então se apresente diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com essas pessoas nesse dia. Senhor, sabemos que vivemos em um momento decisivo em nossa nação e é necessário que nos posicionemos. Mas sabemos também que essa nação ela está em constante perecimento, ou seja, ela está vivendo em ruínas. E ano após ano essa nação ela vai viver continuamente em ruínas, pois sabemos que o nosso lugar não é aqui. E sabemos, Deus, que o Senhor está nos chamando, que o Senhor está nos levantando para que possamos nos posicionar diante dessa nação em ruínas, para tirarmos dali as pessoas que o Senhor quer salvar. Então, Deus, nos capacita, nos encoraja, nos dê força. Derrama sobre nós os dons do Teu Espírito e encha-nos com o Teu Espírito Santo. Traga sobre nós, Senhor, palavras de encorajamento, palavras de confronto, Pai, para que sobre essa nação seja revelada a Tua verdade, Senhor, para que eles possam olhar para Ti e entender que sem o Senhor não existe vida, que sem o Senhor não existe salvação, que sem o Senhor não existe cura, que sem o Senhor, sem a Sua presença, não existe esperança. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor. Tenha um ótimo dia.